E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Brito e hoje nós vamos estar falando um pouco lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Nós vamos falar sobre o chamado de Abraão e algumas barreiras que ele encontrou aí na sua caminhada de fé e que ele conseguiu quebrar através da sua fé genuína. Quem em sua caminhada aí nunca ouviu essa frase? O que você vai ser quando crescer? Você quer ser alguém na vida? Qual faculdade você vai cursar? Qual profissão você vai seguir? O que você vai fazer da sua vida? Acho que todo mundo já ouviu estas frases e algumas outras. E muitas a gente não consegue estar respondendo de antemão, né? O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Né? Principalmente quando a gente é adolescente, quando a gente está se formando, quando a gente quer ser alguma coisa, tem várias coisas para a gente estar pensando, né? E mesmo depois que a gente cresce, a gente está numa profissão que a gente não tem muita paixão pelo aquilo que a gente faz, a gente quer mudar de profissão e fica naquela dúvida e a gente não sabe qual realmente é a nossa vocação, qual é o nosso propósito de vida. E aqui Abraão quebrou todas essas barreiras através da fé e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Mas primeiro a gente vai ver 3 formas de vocações primordiais que a gente pode encontrar aí na nossa caminhada. A primeira é viver em comunhão com o Criador. Essa vocação é aquela ministerial, aquela pastoral, aquela que envolve tudo que a gente vê na igreja, tudo que ministerial, missionária, evangelista, para cuidar das crianças. Então tudo que envolve ali contato direto com o Criador é essa primeira aqui, que é a comunhão com o Criador, você está junto com o Criador. A segunda é a de convivência. A de convivência é aquela que a gente tem na nossa profissão, né? Um professor que educa, um psicólogo que ouve. A profissão que a gente encontra no dia a dia também é uma vocação. Tudo que a gente possa fazer, um borracheiro, um fotógrafo, tudo que você pensar como profissão é também uma vocação. E a terceira que eu marquei aqui é a cuidado com a criação. Primeiro a gente vê o contato com o Criador, a convivência e depois a criação. O cuidado com a criação é aquela de um veterinário que cuida de um animalzinho, da flora, da fauna, de um médico, tudo que a gente envolve o cuidado da criação. O catador de lixo, aquela pessoa que faz a limpeza no ambiente, né? Então tudo isso é o cuidado com a criação. A criação de Deus é tudo que tem ao nosso redor. Então essa também é uma vocação. E muitas vezes a gente tem medo de seguir a nossa vocação, seguir o nosso propósito. Porque imagina só, você já é formado, já tem alguma coisa, e você pensa assim, puxa vida, eu vou mudar de vocação, eu vou mudar de vocação, não, eu vou atrás da minha vocação, vou atrás do meu propósito, qual é o meu propósito de vida? Ou eu vou ficar aqui onde eu estou, que está louco de bom aqui, paradinho, tá com a vida estacionada, tá com a vida boa, tá com a vida certa ali, tem o seu carro, tem a sua casa, tem a sua família, e de repente você tem um estado e fala, eu não estou feliz porque eu não estou seguindo a minha vocação, não é isso que é para eu fazer, não é esse o meu propósito. E aí que você imagina, e se Deus chegasse para você e falasse como fez para Abraão, sai da sua casa e vai atrás do seu propósito, o que você faria? É difícil, né? Você dizer sim sem pensar. E é isso que a gente vai falar, das barreiras. A gente pode ver a primeira barreira quebrada por Abraão, que foi um ato de fé. Aqui no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Sair, o verbo sair é difícil para você sair do lugar, para você sair de onde você está estacionado ali, para você avançar para uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, para um propósito que você não sabe se vai dar certo ou não, simplesmente se jogar nas mãos de Deus, fechar os olhos e se jogar nos braços dele, é muito difícil. E foi isso que Abraão fez. Às vezes o que falta para a gente para dar certo a nossa vida é se jogar nas mãos de Deus, fechar os olhos e falar e pensar que você tem o propósito que foi dado por Deus, e se Ele deu esse propósito para você, é que nada vai estar errado, Ele vai estar ali com você.
essa barreira Abraão conseguiu quebrar. E falta isso para a gente também, falta isso para a gente quebrar essa barreira na nossa vida, para a gente viver o nosso propósito. Quando Deus falar, sai daí, você sai desse emprego que está te fazendo mal e você vai para onde eu quero que você esteja. Sai dessa profissão que não é isso que você quer, que não é isso que eu quero para você. Sai dessa profissão que ali não está te dando, você não está evoluindo. Sai desse lugar que você está estacionado e abre um negócio para você. Comece um negócio para você. Comece a viver o que foi preparado para a sua vida. Deixa de medo e vai. Se Deus está falando para você ir, é que é para você ir de verdade. A segunda barreira que a gente pode ver aqui, está lá no versículo 2, onde Deus fala assim, farei de você uma grande nação. Aqui a gente vê uma prova de fé. Por quê? Porque Abraão sabia que a mulher dele era estéril, né? Então, como uma mulher estéril vai me fazer, junto com ela, nós vamos fazer uma grande nação. Então, uma prova de fé. Ele não questionou, minha mulher é estéril aqui, como que você é uma grande nação, se nenhum eu consigo fazer, né? Se nenhum filho eu tenho. Então, como que eu posso fazer com isso? Muitas vezes a gente tem na nossa vida obstáculos. Abraão teve esse obstáculo aqui, mas ele nem pensou, simplesmente ele foi. E esses obstáculos que a gente tem na nossa vida, que a gente pode pensar, puxa vida, o meu propósito é ser um fotógrafo, mas eu não tenho como pagar um curso de fotografia, eu não tenho como fazer alguma coisa para eu ser um fotógrafo, né? Corre atrás. Eu quero ser, por exemplo, um veterinário, eu tenho essa vocação primordial de cuidado com a criação, eu quero ser um veterinário, mas eu não tenho condições de estar pagando um curso de veterinário, de estar indo para a faculdade. Enquanto você não tem, o que você vai fazer? Vai numa clínica veterinária, pede um estágio, pede para aprender de graça, e assim você começa. A gente tem que começar por baixo, né? Não adianta você querer já começar por cima num negócio. Muitas vezes essas barreiras financeiras, barreira psicológica, barreira que a gente tem na nossa vida, é o que faz aqui a gente não conseguir quebrar essa prova de fé. Abraão sabia que Sara era estéril, mas isso não deteve Abraão de seguir o caminho que Deus estava preparando para ele. Isso não pode também, essa barreira não pode também deixar você estacionado ali para não seguir o seu caminho, tá? Então quebra essa barreira. Se você tem alguma coisa na sua vida que você pensa que é impossível de acontecer, põe nas mãos de Deus de novo e quebra. Sai do seu lugar e não estacione a partir do momento que chegar algumas barreiras ali para você não, que você ache impossível. Porque se Deus deu esse propósito, lembre sempre, Ele vai cumprir a sua promessa. Mais uma barreira que a gente pode ver está ali no versículo 2 ainda. Eu abençoarei e eu engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Quando Deus diz que Ele vai engrandecer e abençoar, é uma barreira de confiança. Deus está confiando, Abraão está confiando em Deus, porque a partir do momento que ele saiu da sua casa, saiu da sua terra, toda aquela reputação que ele tinha naquela casa, toda a reputação que ele tinha naquela terra, se extinguiu, né? Ela não existia mais, porque ele perdeu tudo. E muitas vezes, quando a gente sai de um lugar e vai para o outro, começa o falatório, né? Ah, porque vai sair daqui? Ah, porque você já está bem? Ah, porque você ganha bem aqui? Mas você não está feliz. As pessoas não sabem o que passa na sua cabeça. Você não está feliz ali. Então, para você agradar outra pessoa, você não pode ficar ali naquele lugar que você não está sendo feliz, naquele lugar que você não está sendo contente e você não está seguindo o propósito de Deus. Então, feche os seus ouvidos para essas pessoas que falam muito na sua cabeça e foque somente no caminho que Deus está preparando para você. E depois, no versículo 3, diz assim, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. É a proteção. A gente aqui viu que ele saiu, a gente viu que ele teve a prova de fé, que tinha uma coisa que não podia, que não iria acontecer por mãos humanas, mas por mãos de Deus acontece, que é o caso da mulher ser estéril e da grande nação.
A gente viu aqui a barreira das pessoas falando na cabeça dele. E aqui no versículo 3, a proteção. Aqueles que amaldiçoaram Abraão vão ser amaldiçoados por Deus. E aqueles que abençoarem Abraão vão ser abençoados por Deus. Isso também acontece com a gente. Essa proteção. Deus protege você por todo o caminho que Ele quer que você siga. Deus vai proteger você. Não fique com dúvida, não fique com medo. O medo, ele segue a gente por todo lugar, realmente, né? Que a gente vá fazer alguma coisa diferente. Claro que a gente tem medo de dar errado, a gente tem medo de seguir um caminho e não dar certo, mas se você sabe que você está protegido por Deus, nada de mal vai acontecer com você. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Nada de mal vai acontecer com você. Então, pensa assim e segue o caminho que Deus está preparando para você. Segue a vocação que Deus está preparando para você. Seja ela para a criação, para estar junto com o Criador, para a convivência, para a profissão que seja que você está sentindo que Deus está levando você. Fique tranquilo, fique em paz, que você está protegido. Assim como Abraão, todo mundo tem problema na caminhada. Você vai ter problemas, você vai ter insegurança, mas foca no seu propósito. Foca naquele que te deu o propósito. Foca naquele que tem a promessa para a sua vida. É assim que você vai conseguir sair dessa insegurança que a gente tem no dia a dia, de que vai ou não vai dar certo. Vou para esse lugar ou não vou. Simplesmente é você parar de pensar e seguir. Jogar nas mãos de Deus e seguir. E a última barreira que a gente vê aqui está no versículo 4, que é a submissão pela fé. No versículo 4 diz assim, partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Aí no versículo 5, Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas e tal. A submissão, e assim continua, esse e tal é que assim continua. A submissão de Abraão é que ele levou a mulher, ele levou o sobrinho, ele levou seus bens, cachorro, papagaio, levou tudo que ele tinha. Então de Abraão não ficou nada. Ele não foi sozinho. E a gente sabe que quando a gente muda de vida, a gente que é casado, a gente que tem filho, a gente que tem um passarinho para dar água, a gente sabe que é um pouco mais difícil a gente mudar de vida, porque não depende só da gente. Não é só a minha vida que muda, não é só a sua vida que vai mudar. É a vida daqueles que dependem de você também. Se você tem uma profissão, se você está seguro nessa profissão, a sua vida também vai mudar. A sua vida e a vida de quem depende de você. Nesse caso aqui, é o caso que Abraão viveu, porque ele seguiu o chamado de Deus, e esse chamado de Deus foi forte para ele, mas também foi forte para Sarai, foi forte para Ló, que também o seguiu, foi forte para todos os seus bens, porque ele também levou tudo que ele tinha. E nessa submissão, a gente vê todas as outras quebras de barreira que também correspondem ao respeito, ao amor, à confiança, à fé e a fechar os olhos e ficar seguro que se você vai se jogar e nada vai acontecer de mal, porque Deus está ali te abençoando, Deus está ali te segurando, Deus está ali te mostrando o caminho certo, está fazendo você prosperar sem você ver, você está prosperando, porque você está seguindo o caminho que Deus está mostrando para você, uma submissão que você tem a Deus e somente a Ele para chegar no seu propósito, chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. Então, quando Deus te chamar para alguma coisa, seja ela para uma vocação pastoral, seja ela para uma vocação ministerial, seja ela para uma vocação profissional, familiar, uma vocação para cuidado da criação, feche os olhos e lembre dessas barreiras que Abraão conseguiu quebrar, que você também consegue quebrar, porque se Deus te chamou, é claro que você vai conseguir quebrar. Amém? Então, até a próxima e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Até mais, pessoal!